Paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Eu tenho saúde, eu tenho vida, eu tenho esse ar puro em que Deus ele nos permite pela sua infinita graça e a tua infinita misericórdia. Meus irmãos, mais uma vez eu estou aqui no mesmo lugar. Como eu disse a vocês no vídeo anterior, lá para lá é a minha casa, mas como eu gosto de tranquilidade, de paz, porque a gente precisa, né, meus irmãos, de ter essa paz, essa tranquilidade, para que a gente possa estar ouvindo o que Deus quer falar através do nosso coração, das nossas mentes, e assim a gente possa estar transmitindo exatamente o que Deus quer que a gente fale. Meus irmãos, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês, fazer na verdade uma pergunta para você que está aí. Você sabe, meus irmãos, o valor que você tem? Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daquele que o tema, o livra e o guarda. E eu queria dar um exemplo para vocês, meus irmãos, e que o Espírito Santo de Deus venha me conduzir e falar exatamente o que ele tem testificado no meu coração, e que essa palavra venha alcançar alguns corações de pessoas que estão desanimadas, que já aceitaram a Cristo, mas por falta de ser reconhecida, de as pessoas não valorizar, de as pessoas te rejeitarem. Porque eu queria dizer para você, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz: pode uma mãe em que amamenta o seu filho esquecer dele, mas Deus, ele jamais vai esquecer de você. Ele jamais vai esquecer de você, porque você é precioso. Você é precioso, você tem valor para Deus. Então, meus irmãos, hoje você aí, servo do Deus vivo, pessoa que está assistindo esse vídeo, a palavra do Senhor, meus irmãos, ela é o que traz vida, porque a palavra do Senhor nos diz, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É essa palavra que entra e faz a diferença. Então percebam, meus irmãos, essa palavra para você aí que está desanimado da fé, pensando em desistir do Senhor Jesus e voltar a velhas práticas e voltar ao lamaçal do pecado, assim como um porco que se lameia. Eu queria dizer para você nessa tarde, não faça isso, meus irmãos. Jesus, ele te comprou pelo um alto preço e você tem muito valor, você não é descartável para ser jogado fora. Você é uma pedra preciosa em que o Senhor vai fazer brilhar, porque tem um tempo determinado para Deus, para todas as coisas. Eclesiastes 3, há um tempo determinado para Deus, para todas as coisas debaixo do céu. Então eu queria dizer para você, a palavra do Senhor nos diz que Moisés, Deus o levou até em cima do monte Nebo, e ele morreu. Então Deus enviou Miguel para poder, meus irmãos, sepultar o corpo de Moisés. E perceba, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos diz que o inimigo, Satanás, Lúcifer, qual seja o nome que ele tenha, ele é o nosso inimigo das nossas almas. E a palavra do Senhor nos diz que ele queria o corpo de Moisés. Ele queria, mas Deus, meus irmãos, Deus, como você é servo fiel, você tem valor. Após, meus irmãos, o teu corpo tombar nesta terra, o Satanás, ele não toca nem no teu corpo, no teu cadáver. A sua alma, o seu espírito pode não estar mais ali, mas Deus não permite que nem assim o inimigo toca. Não permite, meus irmãos, porque a Bíblia, ela nos dá respaldo bíblico para isso, porque a palavra do Senhor nos diz que Satanás, ele lutou com Miguel por causa do corpo de Moisés. Ele queria o corpo de Moisés, ou seja, para poder fazer, né, meus irmãos, um altar, para o povo idolatrar Moisés, fazer ali um lugar, sabe, para o povo ficar idolatrando. Então, Deus sabe de todas as coisas, meus irmãos. O teu corpo é precioso, o teu corpo, a Bíblia nos diz
que o teu corpo é templo, é morada do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, não deixe essas pessoas, pedra de tropeços, pessoas usadas por Satanás, vir dizer que você não tem valor, que seu ministério não é reconhecido. Você não tem que provar nada a ninguém. Quem tem que te conhecer é Jesus, é Deus, ele tem que te conhecer, meus irmãos. Você tem que ser conhecido no céu, você tem que ser conhecido no inferno, porque Satanás, meus irmãos, ele te conhece. Ele te conhece, ele sabe, meus irmãos, do prejuízo que você vai dar, de quanto Deus vai te usar se você se posicionar na posição em que Deus quer usar, se você se posicionar, se você manter firme na posição. Ele sabe do prejuízo que você vai dar, por isso que você toma tanta lapada nessa terra, por isso que você é tão, sabe, humilhado, rejeitado. Às vezes você sente no seu ministério, na sua igreja, onde você congrega, você sente uma pessoa rejeitada, uma pessoa desprezada. É por causa disso, meus irmãos. Quando você quer ter vida íntegra diante do Deus vivo, você é uma pessoa que vive a palavra, porque conhecer, muitas pessoas conhecem. Tem pessoas que dizem, eu já li a Bíblia várias vezes, eu já li a Bíblia 2, 3 vezes, mas não adianta se não fazer novidade de vida. Você tem que lutar, meus irmãos, porque a Bíblia nos diz que a carne ela tenta contra o espírito, e a nossa luta não é contra as pessoas, sim contra os principados e potestade. O que as pessoas, meus irmãos, quando elas dão legalidade, elas se permitem ser usadas por demônios. Era só elas dão uma brecha que Satanás entra e usa essas vidas dessas pessoas para estar afrontando as pessoas humildes, os pequeninos. Às vezes não tem oportunidade de trazer uma palavra na igreja, e quando traz, meus irmãos, às vezes Deus usa essa pessoa com autoridade, com poder para exortar, para corrigir a noiva, e muitas pessoas se revoltam. Sabe por quê, meus irmãos? Hoje em dia as pessoas estão acostumadas com pregações de que massageia o ego, que eleva, sabe? Você vai vencer, Deus vai te dar um carro, uma casa. Essas são as pessoas que é essa palavra que as pessoas querem ouvir, mas meus irmãos, nós estamos vivendo nas últimas horas, e nós devemos, meus irmãos, atentar para a palavra, para o caminho estreito, trazer correção para as pessoas. Eu queria dizer para você, se posicione, você tem sim muito valor para Deus, você tem sim muito valor para Deus. Você pensa assim, eu vou desistir dos caminhos do Senhor, eu não sou reconhecido, eu sou uma pessoa tão humilhada. É porque, meus irmãos, o inimigo sabe do prejuízo que você vai dar. Quem te justifica é Deus. Continua perseverando no caminho estreito, no caminho da santidade, da pureza de corpo, alma e espírito. De corpo, alma e espírito. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que nós temos que ser limpo de mão e puro de coração. A Bíblia também nos diz que se nós não for limpo de coração, nós nunca nós vamos ver a face do Deus vivo. Então eu queria dizer para você, meu irmão, bem aí, que está aí do outro lado, desanimado, sabe, meus irmãos, porque isso é normal acontecer com todos. Mas eu queria te dizer uma coisa, não desista de Jesus, não. Todos os sinais que estão acontecendo no dia de hoje estão apontando para o fim. Está apontando para o fim, meus irmãos. Todos os sinais do que está acontecendo no mundo que nós estamos vivendo está apontando por fim, que Jesus ele está à porta. E essas pessoas, meus irmãos, que rejeitaram a Cristo, que retrocederam, que voltaram a velhas práticas, que abandonaram o caminho de Jesus, essas pessoas, quando Jesus voltar, ou se o seu livro da vida fechar aqui na terra, porque nós não sabemos, meus irmãos, qual é o dia que nós vamos partir dessa terra, mas nós sabemos que um dia nós vamos. Então, meus irmãos, eu queria dizer para você, continua firme nos caminhos do Senhor, persevera, porque fácil não é fácil. Mas a palavra do Senhor nos diz que tem um anjo acampado ao teu redor, meus irmãos. Quando você não tiver força, você estiver abatido, caído, o próprio Deus te levanta, te sustenta, te dá graça. Meus irmãos, não é fácil. Você vê o que estão fazendo com os templos do Senhor.
com as igrejas, as pessoas estão brincando nos templos do Senhor, não tem mais oração, as pessoas estão distraídas em telefones ou conversando dentro da casa do Senhor, sendo que Jesus, meus irmãos, que Deus, Jesus quando ele estava na terra, ele chegou lá naquele templo, ele quebrou tudo, ele derrubou tudo, meus irmãos. Ele disse, a casa do meu pai é casa de oração, meus irmãos, a casa de Deus é casa de oração. Você vai para a casa do Senhor, não é para reparar a irmãzinha que canta desafinado. Às vezes essa irmãzinha canta desafinado, mas o louvor dela vem de dentro e sobe até o altar do Senhor e chega em suas narinas puro, porque vem da alma. Você vai para a igreja, é para isso, para prestar o seu culto de adoração, não é para ficar reparando na vida dos outros, fofocando dentro das igrejas, não, meus irmãos. Jesus, meus irmãos, ele está voltando, e fácil, não é fácil não, você vê tantas coisas erradas acontecendo, mas o nosso alvo é Jesus. Então eu queria dizer para vocês, persevera, porque fácil não é, meus irmãos, e ainda vai estreitar mais. Todos os sinais apontam para o fim. Então, meus irmãos, eu queria dizer para vocês, fica firme. Não desanima não, eu não sei porque Deus tocou em mim para vir gravar esse vídeo, mas Deus ele tem algo certo. Ele tem algo certo. Às vezes tem uma pessoa aí do outro lado que está falando assim, Senhor, eu vou desistir porque eu já estou cansada. Eu já estou cansada, mas eu queria dizer para você, imagina, meus irmãos, se Jesus ele estivesse desistido de nós, porque ele poderia fazer isso. Mas por obediência ao Pai, ele foi até o fim. Ele foi até o fim para que hoje nós tivéssemos oportunidade de ir para onde ele foi, porque essa é a promessa. Ele foi e preparar lugar e ele disse que ele vai voltar. Então, meus irmãos, continua na peleja, o caminho é árduo, o caminho é estreito, o caminho é de muitas pedradas e calúnias, é de muitas falsidades, de pessoas hipócritas, mas Deus ele vai te dando discernimento de espírito, Deus vai te dando sabedoria, o que você tiver dificuldade, meus irmãos, peça que Jesus ele vai te dar. Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu queria trazer aqui para vocês nessa tarde. Não desanima não, meus irmãos, porque a luta é grande. É porque Deus, ele não permite que esses olhos nossos carnais, humanos, venha ver o tamanho das lutas e das guerras ferrinhas que os anjos que acampam ao nosso redor, eles enfrentam todo dia por amor da minha vida, da sua vida. As lutas são grandes, meus irmãos. E quantos testemunhos, se vocês procurarem aqui nessa plataforma, quantos testemunhos, meus irmãos, de pessoas que quando o inimigo, ex-pessoas que eram macumbeiro, feiticeiro, seja o que for, que foram no cemitério porque eles usam dessas maneiras para fazer as suas oferendas aos demônios, eles foram lá e o próprio inimigo disse a eles, não toca porque este corpo tem dono, esse corpo tem dono. Deus não permitiu, meus irmãos, que Satanás tocasse no corpo de Moisés, porque Moisés ele não entrou na terra prometida, mas Moisés era uma pessoa temente e obediente, e ele subiu ao céu, porque a terra de Moisés era na terra, e o corpo de Moisés tinha dono. E eu queria dizer para você, você tem um dono, o seu corpo tem dono, a sua alma, a sua vida tem dono. Então, meus irmãos, persevera, seja fiel até a morte, que Jesus, meus irmãos, tudo que Jesus foi preparar, a nossa pequenez, a nossa mente não pode nem imaginar. Meus irmãos, fica com Deus e que Deus continue te abençoando com muita saúde e vida. Fica na paz, a paz do Senhor.